tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo nossas reflexões em preparação para o mês da Bíblia deste ano, que traz o livro da Carta de São Paulo aos Romanos como indicação para a nossa reflexão, para que possamos vivenciar a palavra de Deus em nosso dia a dia, trazendo como tema a esperança não decepciona. Neste ano jubilar, o ano da esperança, que a esperança no Deus amor fortaleça sempre nossa caminhada. Hoje São Paulo nos fala dos dons, os dons presentes na vida da comunidade. A diversidade de dons faz com que a comunidade seja fiel testemunha do amor de Deus. Como é bom que em nossas comunidades existam pessoas com dons diferentes. Iniciemos então a nossa reflexão fazendo a nossa oração. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo fala dos 7 dons presentes na comunidade. Vamos ouvir este texto bíblico de hoje e também nos sentirmos impulsionados a partilhar nossos dons, colocar nossos dons a serviço. Hoje, o texto bíblico que nós vamos ouvir e meditar está no capítulo 12, versículos 6 a 8. Quem irá proclamar para nós será Maria Inês Muratori, de Muriaé, Minas Gerais. Vamos ouvir com bastante atenção. Damos graças pelos dons, os sinais de tua paz, ó Senhor, teu Espírito nos manda ser no mundo teus sinais. Damos graças pelos dons,
mas temos dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Se do ensino, que ensine. Se é de aconselhar, aconselhe. Se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. E se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. Paulo conhecia as comunidades de Roma por dentro. Como na maioria de suas cartas, reconhece os dons presentes em cada comunidade e estimula as pessoas ao crescimento. É o que acontece nessa parte da carta que acabamos de ouvir, onde são elencados 7 dons ou ministérios leigos. Certamente Paulo não teve a pretensão de esgotar o assunto. Sabemos que o número 7 tem na Bíblia caráter simbólico, denotando totalidade, perfeição. Ao falar de 7, estaria englobando todos os ministérios existentes em todas as comunidades. O primeiro dom citado é a profecia. Quem tem o dom da profecia deve exercê-lo de acordo com a fé. Lendo a primeira carta aos Coríntios, ficamos sabendo que também as mulheres profetizavam nas comunidades fundadas por Paulo. Não se trata de previsão de futuro a profecia. Para Paulo, profecia é a lucidez de ler o presente, discernir o que é a estrutura deste mundo, impelindo a comunidade a caminhar rumo ao futuro. Nem todos têm o dom da profecia, mas todos podem prestar atenção àquilo que os profetas dizem. A profecia fundamenta a ideologia da comunidade e aponta para a utopia do reino. Sem profetas, a igreja acaba se amoldando às estruturas deste mundo. Em segundo lugar, vem o serviço. Se tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Temos a impressão de que nas comunidades de Roma, o serviço corria o risco de ser um belo diploma pendurado na parede. Ao dizer que o exerça servindo, Paulo estaria mostrando que o serviço é coisa prática e não teoria. Sem a dimensão do serviço, as comunidades se tornam competitivas e acabam se amoldando às estruturas deste mundo, onde o interesse suplanta a gratuidade e o poder se torna dominação. Em terceiro lugar, vem o ensino. Se do ensino, que ensine. O ensino corresponde praticamente à atual catequese. Ele se baseava fortemente na Bíblia, no Antigo Testamento e anúncio oral dos primeiros discípulos de Jesus. No tempo de Jesus havia os doutores da lei, eram os responsáveis pela interpretação da Escritura e por sua aplicação na vida do povo. Mas Jesus criticou fortemente a ideologia dos doutores da lei, pois interpretavam a palavra de Deus em vista de seus interesses e dos interesses das elites. Sem uma catequese libertadora, a comunidade se amolda às estruturas deste mundo. Em quarto lugar, vem o aconselhamento. Se é de aconselhar, aconselhe. O aconselhamento estava bem próximo ao ensino, sendo uma decorrência deste. A catequese apontava os rumos para a comunidade. O aconselhamento era um modo de viabilizar, acompanhar e estimular a caminhada, procurando estabelecer uma linha de coerência com a prática de Jesus. Sem o aconselhamento, a comunidade podia facilmente se amoldar às estruturas deste mundo. Em quinto lugar, vem a partilha. Se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade. A expressão distribuir donativos pode ter 2 sentidos. Refere-se à assistência social,
a opção pelos pobres, e refere-se também à distribuição dos próprios bens, propriedades, como nos relatam os Atos dos Apóstolos. Os dois sentidos estão presentes neste dom. Importante notar que Paulo aconselha as pessoas que têm esse dom a exercê-lo com simplicidade, sinal de que a partilha podia ser vista como meio de ambicionar posições importantes na comunidade, ou como meio de angariar reconhecimento. Sem a partilha, as comunidades se amoldam às estruturas deste mundo. Em sexto lugar, vem a presidência da comunidade. Se é de presidir a comunidade, faça-o com zelo. A expressão presidir a comunidade também pode ter dois sentidos. O primeiro é exercer o cargo de liderança. O segundo tem conotação social. As comunidades primitivas eram compostas, em sua maioria, de pobres. Qual seria a função das pessoas de condição social elevada? Prover as necessidades dos que nada possuíam. Nesse caso, retorna o tema da partilha dos bens entre todos. E Paulo pede que isso seja feito com zelo. A presidência, que não leva em conta o serviço e a partilha, força a comunidade a se moldar às estruturas deste mundo. Em sétimo lugar, vem a prática da misericórdia. Se é de exercer misericórdia, faça-o com alegria. A prática da misericórdia está ligada ao cuidado com os doentes, pobres, idosos e deficientes da comunidade. É entregar o coração aos que, por um motivo ou outro, se sentem ou são postos à margem da sociedade. Paulo pede que isso seja feito com alegria, requisito indispensável, tanto para quem se põe a serviço, quanto para quem é beneficiado com a prática da misericórdia. Sem isso, a comunidade estaria se amoldando às estruturas deste mundo. Acabamos de ver os 7 dons das comunidades de Roma. Muita riqueza na diversidade de seus membros. Como já dissemos, o número 7 engloba todos os ministérios possíveis numa comunidade. É dessa forma que o corpo se torna sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É dessa forma que as comunidades de Roma se diferenciam das estruturas deste mundo e vão discernindo qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. A liturgia que Paulo aconselha às comunidades é a do serviço à vida. Eu quero é viver em comunidade. 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 Acredito na força do povo, forte e organizado. Deus caminha conosco na vida de comunidade. Eu quero é viver em 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 comunidade. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente, né, no campo e na cidade, paz e bem. Que bom, mais uma vez, iniciando esta semana e podendo compartilhar com vocês essa experiência bonita, narrada aqui por Frei Gilberto, e fazendo a gente acreditar nesse trabalho de comunidade. A comunidade para nós é o lugar do encontro, da gente viver a nossa fé, a nossa espiritualidade. É a forma que a gente se encontra também para se organizar enquanto sociedade. É a comunidade que nos acolhe. Por isso nós devemos ser sempre comunidade. E estar sempre atento também ao chamado de Deus para atuar em comunidade, né, se colocando a serviço através das pastorais,
né, dos movimentos sociais e sempre preocupado, né, em acolher e fazer tudo isso que Paulo está convocando a gente a fazer. Paz e bem. Eu quero é viver em comunidade. 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 Assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda o seu Espírito, Espírito que nos cumula de dons e que nós possamos colocá-los sempre a serviço da vida, a serviço de nossa comunidade, a serviço de cada irmão, de cada irmã que necessitem da nossa ajuda, da nossa presença. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou.